Juízes. Vamos lá. Estamos no capítulo 12 do livro de Juízes. Hoje iremos finalizar a história de um juiz, de mais um juiz, que é Jefté. E também veremos 3 outros juízes da Bíblia. Amém? Vamos ler do verso 1 até o verso 3. Juízes, capítulo 12, verso 1 até o verso 3. Olha a Bíblia. Diz assim: os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Disse Jefté. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Pedimos encarecidamente que Teu Espírito Santo nos conduza, que possamos receber graça e respostas para a glória do Teu nome. Exaltamos para sempre no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Capítulo 12 de Juízes. A última parte da vida de Jefté. Nós vimos como Jefté foi levantado para libertar Israel. Sempre que Israel desobedecia a Deus, afastava-se de Deus, servia a outros deuses, vinha sobre eles os problemas, as tribulações. Nessa época de Jefté, o povo havia se rebelado contra o Senhor, e ele lista todos os deuses das nações que os israelitas se dobraram. Não era apenas Baal e Azerá, mas abrangeu aí outros deuses das nações das quais eles não expulsaram da terra. E isso suscitou a ira do Senhor, de forma que Deus levantou os amonitas, ou permitiu que os amonitas eles subjugassem Israel, oprimissem Israel, humilhassem Israel durante 18 anos. E nós vimos como a trajetória do livro de Juízes, contando a história do povo de Israel, essa realidade
de altos e baixos. E aqui nós vemos claramente o retrato bem claro, bem apresentado do que é servir a Deus e abandonar a Deus. Servir a Deus e servir outras coisas. Israelitas serviam a outras coisas, porque não mantiveram a segurança na palavra do Senhor. Irmãos, foi levantada uma geração que não conhecia Deus, e nem os feitos que o Senhor havia realizado em Israel, desde quando Israel saiu do Egito. E essa geração foi a que deu sequência na estadia em Canaã. E o resultado é o não enraizamento da palavra. Eles só usavam a palavra, só usavam a fé quando convinha a eles. Quando estavam no aperto, na dificuldade. Aí eles se voltavam para Deus, clamando o socorro de Deus. Nesse caso aqui, quando o povo clamou aqui, interessante que nós vimos isso, eles estavam tão afundados nos deuses e nos costumes daqueles povos, que há 18 anos eles viviam essa opressão e não se deram conta e não se despertaram para buscar a Deus. Até que a opressão foi tão grande, tão terrível, que eles não resistiram mais. E se renderam a buscar ao Senhor, a buscar ao Deus vivo, ao Deus eterno. Mas há um ponto fundamental. Quando nós lemos, eles clamaram a Deus, mas Deus falou com eles o seguinte: ora, por que vocês não clamam aos deuses que vocês estavam servindo? São tantos deuses, agora eles não valem de mais nada. Vai clamar a Baal, a Azerá, a todos os outros, Astarote e tantos outros mais, a Quemos. Clame a eles, se não estavam servindo a eles, não estavam cultuando. Clame a eles, que eles dêem socorro a vocês, porque eu não vou mais socorrer vocês. Até que o povo realmente abandonou os deuses, jogou fora todas as estátuas e começaram a adorar e servir a Deus, e o Senhor não aguentou mais ver a opressão de Israel. E assim os gileaditas foram convocados para irem à batalha. E eles disseram: quem vai nos liderar? Então levantou-se Jefté, o improvável, desprezado, humilhado e rejeitado, de quem o seu povo não via perspectiva nenhuma nele. Porém, nesse episódio, claro que ele, como o texto bíblico diz, que ele era um homem valente, era um homem corajoso. Mas o fato dele ser escolhido não era apenas por isso. É porque Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano. Então, dentro da sua realidade, do contexto que ele estava, que ele vivia, Deus mandou com que os seus opositores, aqueles que o expulsaram, aqueles que o odiavam, aqueles que o rejeitaram, eles fossem até lá, chamá-lo para liderá-los na batalha, e ainda oferecer-lhes a liderança, o governo de todo Israel. E assim foi levantado Jefté, homem que era valente, que era corajoso. Dessa forma, nós vemos como Deus o usou. Ele era corajoso, era valente, mas o texto bíblico diz aqui que o Espírito de Deus, que o Senhor
veio sobre ele. Deus agiu através de Jefté. E através da ação do Senhor, ele foi um instrumento para libertar Israel desse cativeiro, dessa amarra e dessa destruição. Ele fez, a convocação e foi à batalha. E aí ele diz aqui, como nós lemos, que ele participou de uma grande batalha, uma grande contenda com os amonitas, que tinham se levantado para oprimir e devastar Israel. Desta forma, irmãos, essa última parte, já a vitória concedida, já a batalha ganha, já a batalha resolvida, já feito a ação, tudo certo, sempre tem uma ação de Satanás. O diabo, Belbença, não fica feliz com a vitória. Dorileia, Satanás não fica feliz com a vitória do povo de Deus. Eles levantam a contenda, a tragédia. E sabe o que é o pior de tudo? Um alerta para nós. Entre seus próprios irmãos. Esse que é o trágico. Entre os próprios irmãos, entre o seu próprio povo, o demônio, o diabo, consegue achar a brecha para atiçar a inveja, atiçar um ódio um pelo outro. É terrível isso, irmão. E por que isso, irmão? Por favor, o contexto do livro de Juízes é muito importante para entendermos essas atitudes e essas coisas contrárias, a influência do sistema. Apesar deles se voltarem, se arrependerem, mas não foi um arrependimento porque eles reconheceram a Deus e amaram a Deus para falar, não, foi a necessidade por conta da opressão, da guerra, do sofrimento. Por isso eles clamaram a Deus, mas a influência do sistema que ali estava impregnado na vida deles. Tanto é que depois de Sansão, quando nós vamos ver os capítulos finais, você vai ver os capítulos finais sempre mencionando: não havia rei Israel, e o povo fazia aquilo que dava no coração. Agiam, e aí nós veremos uma atrocidade brutal, bizarra que aconteceu no capítulo 17 de Juízes. Terrível que aconteceu na nação de Israel. Não havia rei. A influência da cultura, a influência do sistema, a influência das práticas daquela época é a ação que o diabo faz para prender aqueles que são de Deus, para sofrerem as consequências e a destruição. Satanás, ele é sagaz, ele é enganador, ele é perverso, ele é ludibriador, ele tem suas táticas mais vis para destruir o povo de Deus. Não pense, irmãos, não pensemos nós que estamos livres das sanhas e os ataques de Satanás. Não pensemos nós, porque ele age. A influência era grande. Nós vemos como eles estavam presos na idolatria. No versículo 6 do capítulo 10, nós vemos aqui o serviço que Israel prestavam aos ídolos, ou a quantidade de ídolos. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. Todos esses deuses Israel serviu. Israel adorou esses deuses, abandonando completamente ao Senhor.
o Deus eterno, o Deus supremo, o Deus eterno. Irmãos, até o Deus dos amonitas eles estavam servindo e adorando. Olha só que ironia, né? O Deus dos amonitas, e os amonitas que estavam oprimindo ele durante 18 anos. Escravizando, perturbando a vida deles durante 18 anos. E esse Deus é o qual eles também estavam servindo. Então a influência era muito grande. Jefté recebeu todo aquele trauma, foi abandonado e desprezado. E quando ele foi para a região de Tobi, na verdade, ele se reuniu lá com homens vadios, desordeiros, bandidos, usando a palavra literal para nosso contexto. A influência que foi. Então, tudo marcado ainda na mente dele. É como, irmãos, quando a gente olha a história, o povo grego foi um povo que venceu muitas batalhas e conseguiu vencer o Império Medo-Persa. O povo grego, Alexandre o Grande, e até os filmes. Mas, com isso, houve a expansão grega, que é a expansão helênica. Isso difundiu a cultura grega em todas as partes, em todas as regiões do mundo daquela época. Tanto é que a língua universal naquela época era o grego, por conta dos gregos. Aí depois vieram os romanos, com um poderio militar avassalador. E os romanos dominaram os gregos, venceram, conquistaram, tornaram-se a potência daquela época. Só que a cultura é terrível. A cultura é um poder que vai além da força militar. Não conseguiram vencer o povo, mas não conseguiram vencer a cultura. Tanto que a cultura grega tomou conta dos romanos. Eles se dobraram diante da cultura grega. Nós vemos aqui essa realidade, queridos irmãos, da cultura do sistema daquela época, envolvendo as decisões e as práticas do povo de Israel. Deus disse: não deixe nada, não deixe nenhum vestígio, não deixe nenhum rastro, não deixe nada, porque isso será espinhos para vocês, será armadilha para vocês. Não deixe nada, elimine tudo. Foi a recomendação de Deus. E aí nós vemos a influência, o poder da cultura que dominou. Tanto é o poder da cultura que nós vimos a tolice que Jefté fez, como um voto de tolo que ele fez, dizendo que aquele que saísse da sua porta, ele oferecia sacrifício a Deus. Algo tolo que Deus não pediu, Deus não exigiu nada disso. Era totalmente contrário ao padrão e à lei de Deus, dado por Deus a Moisés. No entanto, ele fez essa ação toda, Deus não respondeu nada, ele não falou nada com ele. E ele agiu de forma insana, oferecendo e sacrificando a sua filha. Terrível, por conta da influência da cultura. Quando eles tinham uma necessidade muito grande de resolver uma situação muito difícil, eles faziam um sacrifício humano como uma oferta de uma entrega com um sacrifício bem terrível, dizendo que eles abrem mão de qualquer coisa para ter aquela resposta. Essa grande influência que ele recebeu. Desta forma, o poder da influência é muito grande. O diabo sabe claramente, por isso ele tem influenciado a cultura, por isso ele tem agido na cultura, e a cultura tem tomado lugar na igreja. A cultura tem avançado, a cultura tem agido. Meu Deus! Israel sofreu isso. E nós vimos, meu Deus, como isso é terrível. E olhando esse reflexo para a igreja, nós vemos como isso é terrível. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época, eu digo que é o fim, viu? Estamos na época do fim. Nós estamos vendo no mundo a polarização, não há mais terceiro, quarto pensamento. Estamos vendo dois aspectos.
aqueles que querem destruir tudo que é referente a Deus, e temos aqueles que são de Deus, que honram, são valores morais, e temos aqueles que odeiam todos esses valores morais. Temos algo que está acontecendo no mundo, é terrível. E quando a gente olha aqui para Israel, vê Israel não é uma nação qualquer. Sabemos que Israel não reconheceu ainda Jesus como Messias, e vai acontecer. Israel é uma terra que tem a promessa de Deus. E nós vemos como o demônio, em toda a história, tenta destruir Israel, e agora destruir a igreja também. Destruir a igreja. Então nós vemos essa realidade, o que está acontecendo hoje no mundo, e o sistema que o diabo tem usado. Meus irmãos, está um caos. O islamismo é uma religião que está avançando assustadoramente. E está devastando a Europa, causando vários problemas. É a mesma coisa, é o sistema e a influência, infiltrando-se para por dentro fazer o estrago. É o que está acontecendo. Infelizmente, é o que nós estamos vendo se espalhando por todo o mundo. E é terrível isso. Mas aqui é essa realidade que envolveu a nação, envolveu o povo, tomando conta, fazendo com que o comportamento fosse um comportamento totalmente avesso. E daí levanta-se a ação das trevas no meio do próprio povo, que deveriam celebrar a vitória, que deveriam celebrar a ação e a intervenção de Deus, que deveriam celebrar a conquista e a bênção de Deus, que deveriam celebrar com alegria tudo que Deus realizou, e por eles estarem livres da opressão e da escravidão e daquele tormento. Deveriam celebrar, mas ao contrário, veio a ação da inveja, veio a ação da ira, a revolta, e veio a contenda e a discórdia. Desta forma, nós temos aqui, nessa primeira parte, 4 pontos aqui, antes de falarmos dos 3 juízes finais. O primeiro ponto é a revolta dos efraimitas, o povo de Efraim. Temos as 2 tribos que descendem de José, Efraim e Manassés. E desses está inserido também os gileaditas, que fazem parte dessas tribos. Os gileaditas, ou seja, eles são irmãos. E os efraimitas, todos os seus homens, eles foram convocados para se armarem e se prepararem para uma guerra. Mas não era contra um inimigo comum a Israel, não era contra um inimigo estrangeiro, era contra seus próprios irmãos, seu próprio povo. Então armaram-se, convocaram-se para a batalha, dirigiram-se a Zafon, e à frente da casa de Jefté o ameaçaram: nós vamos queimar a sua casa e vamos queimar você também. Imagine, queridos irmãos, Jefté recebe esta ameaça, seus próprios irmãos que se levantaram indignados, revoltados, inflamados, para destruir um homem que foi o instrumento de Deus para trazer a libertação, para trazer a transformação, para trazer o livramento à nação de Israel. Através deste homem, Deus salvou Israel. E agora, os efraimitas, que são seus irmãos, foram convocados para a guerra, para a violência e trazer destruição a Jefté e a sua família. Meu Deus, o que é que leva uns aos outros, que são irmãos, a se degladiarem,
agirem com violência, a ação de Satanás, a ação das trevas. Nós vemos a partir do versículo 2 a resposta de Jefté. A resposta de Jefté a os efraimitas que alegaram que não foram convocados para a guerra, não foram chamados para a batalha, não foram incluídos nas fileiras dos soldados para guerrearem juntos, para irem ao fronte, para irem à guerra, para batalharem. Eles estavam se sentindo excluídos, estavam se sentindo desprezados, que não foram contados para estarem juntos na batalha. Essa era a desculpa deles. Essa era a revolta. Esse senso que eles tiveram de verem todos os seus irmãos indo à batalha e eles não foram convocados. Isso os levou a uma revolta, isso os levou a uma inveja, a algo terrível no coração, para irem à batalha e matarem Jefté e sua família, sua casa toda. Você vê como eles resolvem a situação, como eles resolvem a questão. Mas Jefté traz a resposta, dá a resposta à situação, que é bem diferente do que eles estavam falando. Muito diferente do que eles estavam falando. No verso 2, diz assim: Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora os tenha chamado, vocês não vieram, vocês não me livraram das mãos deles. Olha só, levantou-se essa grande contenda. Imagine o povo ser oprimido 18 anos, viver em sofrimento 18 anos. É porque aquele povo estava empregando algo terrível. Era um grande exército, era um grande povo. Quando Jefté se levantou e convocou todos para virem à batalha, né, ele registra aqui. Quando a gente olha o texto da batalha, é um muito curto o texto. Diz só que o Senhor veio sobre Jefté, ele saiu atravessando as cidades, avançando as regiões de Manassés, de Gileade e tudo mais. E ele foi à batalha, prometeu sua filha, prometeu quem entrasse, saísse pela sua porta, ele fosse vitorioso, e ali já diz que ele foi e venceu, Deus deu a vitória a ele e pronto, acabou. O texto não dá uma abrangência, como foi no caso de Gideão. O texto não dá uma abrangência da situação de como foi a batalha em si, não dá uma abrangência. Aí ele já nos mostra aqui um detalhe acerca da batalha, que ele, junto com o seu exército, travou uma grande contenda contra os amonitas. Foi algo terrível, foi algo assolador, não foi algo pequeno, mas foi algo grande. Então, nós vemos como algo foi traçado, uma batalha terrível, uma ação que exigiu um grande aparato militar, e eles degladiaram, foram para o fronte, não foi algo pequeno, e convocando os efraimitas, eles não vieram para socorrê-los, não vieram para a batalha, não vieram para estar juntos, eles disseram que não foram chamados. Mas Jefté já diz outra coisa, já mostra que eles foram convocados, mas não vieram, não quiseram lutar juntos, não quiseram estar unidos, irmãos. E essa é a realidade. Deus foi quem chamou Jefté, Deus foi que o ungiu, Deus foi quem enviou seu Espírito sobre ele, Deus foi que o levantou na liderança, Deus foi que o colocou como alguém que estivesse à frente e todos deveriam segui-lo. Deus quem fez isso. E agora os efraimitas questionam essa liderança, mostram algo diferente, fazem uma trama e usam isso como motivo
para levar a morte a Jefté, levar a morte à sua casa e à sua família. Irmãos, aqui está vendo uma divergência de ideias. Aqui está vendo a divergência. Os efraimitas disseram que não foram chamados. Jefté disse que eles foram chamados sim, mas não vieram para ajudá-lo. Não vieram para ajudá-lo. Jefté, como nós vemos, ele era um homem valente, era um guerreiro, era um homem destemido, e Deus estava com ele. Deus agiu sobre ele. Deus agiu através da vida dele. Então, ele mostra esse parecer. E nós vemos os gileaditas tendo uma postura de querer exterminar. Ele não diz que ele vai exterminar todos os que são de Gileade, dos gileaditas. Ele não diz isso. Ele diz apenas a Jefté e a sua casa. É possível, como o histórico de vida de Jefté, ele filho de uma prostituta, bastardo, expulso da sua família, todos conheciam essa realidade, expulso da sua casa, rejeitado, ainda foi para uma terra, uniu-se a homens vadios, a criminosos, a bandidos, ficou lá totalmente no desprezo, e agora vem esse Jefté para libertar Israel, para libertar o povo da opressão, e não só isso, mas com a promessa de que ele lideraria todo Israel, seria o chefe de todo Israel, comandaria, estaria à frente de todo Israel. Então, nós vemos como é possível que esse seja o motivo dos efraimitas de quererem a destruição de Jefté e da sua casa e da sua família. É possível que seja isso. Ele fala claramente: vocês não vieram nos ajudar, vocês não estavam conosco, eu empreguei uma grande batalha, uma grande contenda, foi terrível. Irmãos, foi algo tão terrível, foi algo tão calamitoso, que ele na sequência, no versículo 13, ele diz: quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Aleluia! Vi que vocês não vinham, eu arrisquei a minha vida, eu estava disposto a perder a minha própria vida para ir nessa batalha, para ir à frente. Mas houve um detalhe importante, aleluia, houve um detalhe extraordinário: o Senhor me deu a vitória, aleluia. Que coisa tremenda, né, irmãos? Que reconhecimento, que coisa extraordinária. O texto aqui, quando olha a vida dele, a história, diz que ele era um homem valente, destemido, que não tinha medo de ninguém, de nada, e que avançava. Foi expulso da sua casa, seus irmãos, mas ele tinha esse comportamento e por causa disso foi chamado, e também pela intervenção de Deus. Mas em toda essa ação e com todo aquele exército indo à batalha, ele entendeu que não é a força de um homem, não é o poder de um homem, não é a grandeza de um homem, não é a capacidade de um homem, não é a intervenção de um homem. Ele falou claramente aqui, queridos irmãos, claramente a dependência e a subordinação a Deus, reconhecendo que a vitória vem do Senhor. O Senhor me deu a vitória. Aleluia. Que coisa tremenda, né? Reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que é Deus quem faz, reconhecer que é Deus quem age, reconhecer que é Deus quem atua, reconhecer que é Deus quem move todas as coisas, que se vencemos é por causa do Senhor, se o triunfamos é por causa do Senhor, se conquistamos é por causa do Senhor, porque o Senhor nos deu a vitória. Que reconhecimento. Ele poderia, no aspecto dele, na história dele, no histórico dele, ele poderia se ensoberbecer, mas no entanto ele se humilhou, mostrando para os efraimitas que ainda que eles não vieram nos ajudar, mas Deus estava junto conosco. Aleluia, Deus estava junto. E aqui, irmãos, nós vemos algo muito importante.
dentre tantas coisas que já temos falado. E para uma lição para nós, a importância de estarmos juntos na batalha. A importância de estarmos juntos na batalha. De estarmos juntos como igreja, estarmos juntos como povo de Deus, estarmos juntos como filhos de Deus, estarmos juntos como servos de Deus. A importância de estarmos juntos na batalha e não criarmos divisões, invejas, não criarmos sentimentos contrários, não criarmos qualquer coisa contrária, mas termos a convicção de que Deus, Ele está agindo através da igreja, agindo através do seu povo, agindo através daqueles que Ele escolheu, agindo através do corpo que Ele estabeleceu como igreja. Aleluia! Desta forma, nós vemos a ação do Senhor, o reconhecimento de Jefté em saber que Deus é quem concedeu a ele a resposta e a vitória. Então ele faz a pergunta: Deus quem fez tudo, vocês me abandonaram, e agora vocês vieram aqui, e vocês vieram com qual propósito? Vieram para lutar contra nós? Mas aí, irmãos, é muita loucura. É muita loucura, porque é como o diabo age mesmo para a destruição. Quando os discípulos foram presos e foram levados ao Sinédrio e estavam prontos a ser açoitados, a serem executados e tudo mais, levantou-se Gamaliel. Gamaliel foi o mestre do apóstolo Paulo, que ainda era Saulo. Foi o mestre que o ensinou, o fez compreender a lei, toda a lei de Deus. Então Gamaliel chamou os líderes religiosos e conversou com eles e disse para eles: olhe, levantaram-se duas pessoas há um tempo atrás, dizendo que era uma grande personalidade, que eram de Deus e que tinham um movimento de Deus e tudo mais. Esses dois morreram e o movimento deles se acabou. E eu quero dar um conselho a vocês: deixem esses homens de mão. Porque se o que eles estão fazendo é uma obra de homens, por si só vai se acabar. Não vai ter produtividade, não vai ter resposta. Quando eles morrerem, vai acabar tudo. Mas se essa obra é de Deus, cuidado. Porque vocês podem estar lutando contra o próprio Deus. Cuidado. Os efraimitas caíram nesta cilada pela voz de Satanás, pela a voz e ação de Satanás. Eles caíram nesta cilada. Foram lutar, foram contender com alguém que Deus escolheu, irmãos. Foi contender contra alguém que Deus separou, que Deus botou o seu espírito, que Deus chamou, levantou para liderar. Olha que coisa, que tragédia. Que coisa maligna do inferno. Bom, o resultado não tem outro, né? Não tem outro resultado. Manilva. Não tem outro resultado. O resultado é um só. Infelizmente. Jefté, a partir do versículo 4 até o versículo 6, Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Reuniu todo o seu exército, todos os gileaditas, e lutou contra Efraim. Ele fez essa reunião para lutar contra Efraim. E a sequência é clara. O resultado não seria outro. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque eles tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Meu Deus! Meu Deus! Os gileaditas venceram, derrotaram
mataram seus próprios irmãos que se levantaram contra eles. Meus irmãos, olha que doideira. Por que isso? Vamos lá, por que isso? Quando a gente olha para a realidade do contexto, é toda uma influência que vem ao longo da história dos israelitas, uma influência na cultura, uma influência nos relacionamentos, a influência que veio por essa realidade dos povos da terra, de se dobrarem a Baal, de se dobrarem aos outros deuses, de estarem seduzidos pelos prazeres da terra. Então toda essa influência, apesar deles terem largado de fora os deuses, apesar deles se voltarem para Deus, mas eles não se voltaram porque eles estavam amando a Deus, porque eles adoravam a Deus de fato. Não era por isso, é porque eles estavam cansados de sofrerem. Tanto é que assim que a história é essa, assim que o juiz morre, eles voltam a servir aos deuses. Assim que eles estão livres, em paz, tranquilos, eles voltam a servir aos deuses. Ou seja, não há solidez, não há rocha, não há segurança. Eles são volados demais quando estão em paz e segurança e não há mais alguém que o direcione para olhar para Deus. Eles se lambuzam nas coisas e nos prazeres e nos deuses e na idolatria, no sistema daquela época. O coração deles não estava curado. Não era um coração curado, sarado, regenerado, restaurado para servir a Deus de todo o coração. Terrível. Então, a tragédia, a ação das trevas, a ação de Satanás. O que acontece é que houve a matança, Gileade com Jefté exterminou, matou os efraimitas. Eles foram e colocaram a guarda que ficava na passagem do Jordão, pois a gente sabe, irmãos, quando houve a tomada de posse da terra, nós estudamos aqui também o livro de Josué e na sequência entramos no de Juízes. Quando nós estudamos Josué, nós sabemos que quando o povo atravessou o Jordão com Josué, através de Moisés, eles já haviam conquistado uma parte da terra que ficava antes de atravessar o Jordão, que era a terra a região de Bazã. Então eles já haviam conquistado algumas terras, e essas terras foram dadas à tribo de Manassés, à tribo de Gade, e se eu não me engano é a minha tribo acho que era a tribo de Efraim, Gade, minha tribo de Manassés. Então eles já tinham terra deste lado. E a outra parte ficou depois da travessia do Jordão. Então ficou ali dividido os povos, né? mesmo povo, mas em regiões separadas. E o que acontece é que os gileaditas mandou uma escolta, um pelotão, para ficarem nesta fronteira do Jordão, porque eles estavam empregando a matança contra os efraimitas. E aí, quando alguém fugia... Alguém aqui leu o capítulo 12 de Juízes? Não? Vocês sabem qual era a palavra que os gileaditas falaram? Maomeda leu o capítulo 12, foi filho? Alguém mais? Raiosete também sabe. Você sabe o que eles falavam? Você sabe? Não está lembrado. Eles falaram assim, diga essa palavra, porque vinha muitos fugitivos. Não queriam morrer, fugiram na travessia do Jordão. Então, a tropa que estava ali guardando a fronteira, você é da onde? Rapaz, eu não sou efraimita, não. Você não é não? Não, sou não.
Então fala aqui essa palavra. Aí ele falava, quando ele falava, ele se entregava. Porque os efraimitas tinham um problema na língua. Por exemplo, tem gente que não consegue trocar o L pelo R, né? Fala igual a Cebolinha, né? Vocês conhecem Cebolinha, né? Falar pelo L. Então eles tinham um problema também, de que eles falavam essa palavra diferente. Então quando eles falavam a palavra, eles diziam, você está enganando a gente. Quando ali passava a espada nele ali mesmo. Não é assim? Aí morreu muita gente dessa forma. O que é que eles falavam? Diga Shibolete. O que é que eles diziam? Cibolete. Eles não conseguiam falar o CH. Fala Shibolete. Aí, meu filho, pai, não é porque você sabe, né? Não é essa palavra. Sim, meu filho, mas fala aí, Shibolete, fala aí, para a gente saber se você realmente é ou não é. Não, rapaz, é porque eu estou só de passagem aqui. Não, pai, isso aí a gente já sabe. Não, sim, mas eu quero que você diga, filho. Shibolete. Se você não disser, você não vai passar. Não precisa saber. Cibolete. Meu querido, você está me enganando. Peraí, prendia o cara, botava lá e sentava lá a espada. Então a gente vê a realidade, né, como a tropa fez para exterminar uma parte aí dos efraimitas, né? Se ele dissesse Cibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Meu Deus, 40. Não foi pouca gente não. 42.000 foram mortos naquela ocasião. Tudo por conta de revolta. Tudo por conta de, não me chamou para a batalha. Ou você não vai nos liderar. Olha que coisa, que insanidade. Muitas vezes a gente levanta a contenda, até em nosso meio, por besteira. Não é? Olhando para os casais, eu que sou casado aqui com o Nilva já há 17 anos, às vezes é uma contendinha que é uma besteirinha. Aí tá aí já a gente com raiva, tá, não sei o quê. Depois a gente se perdoa, se ama, um abraço. Mas às vezes o casal é uma besteirinha. Aí vai lá, porque não sei o que, babá, bebê. Aí o demônio vai lá e começa a fuxigar, Aí daqui a pouco tá dormindo de cara feia, tá um pro lado do outro, tá não sei o que. É um cadinho, uma besteira, uma coisa que nada. Entendeu? Aqui são irmãos, muitas vezes na igreja. Às vezes é uma contendinha. É pai, mãe e filha também, né, irmã Dora? A gente tem que vigiar às vezes, irmão. Às vezes não, sempre. Vigilância. Sempre vigilância, né? Porque Satanás está à espreita para trazer destruição. E a última parte aqui do versículo, essa passagem de Jefté, é a sua morte. No versículo 7, Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Jefté liderou 6 anos Israel, libertou Israel dos amonitas e seguiu liderando, seguiu sendo esse que Deus escolheu para a liderança. Os efraimitas queriam eliminar a liderança de Jefté. Os efraimitas queriam acabar com essa liderança. Não há uma clareza aqui eles dizem que foi porque eles traíram, eles rejeitaram, eles são desertores de Efraim, porque Gileade fazia parte de Efraim e de Manassés. E porque são desertores, não há uma clareza. Desertores porque eles quiseram ir à batalha sozinho, a ideia deles. Mas Jefté diz claramente que eles que não quiseram, foram chamados, mas não quiseram. Mas a verdade é essa, que Deus levantou Jefté. E ele cumpriu o seu papel, cumpriu o seu plano, o plano que Deus estabeleceu. Libertou Israel e os liderou por 6 anos.
e depois veio a sua morte, a morte de Jefté. Depois disso, nós temos aqui três juízes que foram levantados e que as suas histórias não são contadas na íntegra. Não há uma abrangência, como foi o caso de Jefté, de Gideão e tantos outros juízes, como Débora e Baraque. Então foram mais três juízes que foram levantados. Nós temos o primeiro, que é Ibzan, no versículo 8, ele liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas. Mas o ponto aqui que ele nos traz, ele não conta a história dele, não fala do que aconteceu, porque todos os juízes só são levantados. Esse é um período. Você lembra que Gideão, depois que Gideão venceu a batalha, o povo de Israel disse: Gideão, você, seu filho, seu neto, vai ser nosso rei. Vai passar aí a descendência e vocês vão reinar sobre nós. Mas Gideão disse o quê? Não, eu não vou reinar sobre vocês não. Vocês já têm um rei. O Senhor reina sobre vocês. Longe de mim, nem meu filho, nem meu neto reinará sobre vocês. Então a ideia, o que acontecia é que Deus reinava sobre eles. E pela liderança eles deveriam servir a Deus. Mas nós não vemos isso no povo. Eles não se submeteram a essa liderança de Deus. Então eles serviam a outros deuses na primeira oportunidade. Na primeira oportunidade eles se entregavam a outros deuses, as coisas contrárias. Então, sempre era nesse aspecto o período dos juízes, até levantar o primeiro rei. Sempre era assim. Quando o juiz morria, não esperava muito tempo, já se entregavam aos prazeres, à idolatria, a servir outros deuses. Nós explicamos aqui a realidade da cultura, do sistema daquela época que atraía os israelitas. Então, eles levantavam. Esses três juízes que são levantados, não há essa explicação de que o povo se rebelou contra Deus e Deus levantou tal juiz. Então não há essa explicação. Deus usou, eles foram, a ira de Deus se levantou e eles foram, não há essa explicação. Não, aqui eles dão uma resumida, bem resumida, mas o que a gente sabe pelo contexto é que sempre um juiz era levantado porque o povo havia pecado contra Deus, se rebelado contra Deus, era oprimido pelas nações, não aguentava a opressão e clamava a Deus por socorro, e Deus levantava o juiz. Essa é a realidade do livro de Juízes, esse é o contexto. Então, nós temos que depois de Jefté, o povo se rebelou contra Deus. Porque se o povo não tivesse se rebelado, não ia ser levantado o juiz, porque Deus era o rei, Deus é quem governava, Deus é quem regia aquele povo. Mas quando o povo entrava nessa realidade que clamava a Deus, Deus levantava um libertador. Ibzan foi levantado, e aqui a gente vê como Jefté, que fez essa insanidade de fazer um voto do tolo. Nós vemos aqui Ibzan também tendo uma atitude contrária. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. O que ele fez? A ideia, o que é regido pela lei para os povos, é que eles pudessem contrair esposas do seu próprio povo, do seu próprio clã, para que a herança não fosse tirada do seu povo. Mas o que ele fez? Ele pegou 30 mulheres de fora do seu clã para os seus 30 filhos e deu suas 30 filhas para homens fora do seu clã. Então cometeu essa atrocidade. No entanto, Deus, ele foi colocado aqui, foi um juiz, cometeu esse erro, mas foi um libertador de Israel. Ele libertou Israel durante 6 anos, e depois morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele se levantou Elon. Já Elon é algo que não há nenhuma informação sobre qualquer ato que ele tenha feito de contrário
apenas mostra que ele foi levantado, que ele liderou Israel, que ele conduziu Israel e depois que ele morreu. Então não há um pormenor na vida dele. Mas o que nós sabemos é que depois de Ibzan morrer, pelo contexto, Israel voltou a praticar coisas contrárias. Depois de 6 anos de vida de paz, vida de tranquilidade, eles voltaram a praticar coisas contrárias e Deus levantou Elon para ser um libertador e conduzir Israel para servir a Deus e obedecer a Deus. Elon liderou Israel durante 10 anos. Por 10 anos, Israel serviu a Deus através de Elon, através desse juiz. E depois ele morreu. Não se contentando com o período de paz, porque é assim que Israel vive, tem essa é a realidade. E quando muita gente está em paz, já não quer mais servir a Deus, não é? Tem muita gente que é assim, está na tribulação, está perturbado, está com luta, está com guerra, aí é buscar Deus, é na igreja, é orando, é louvando, é entregando-se a Deus, é chorando, Senhor, resolve a minha causa, Senhor, muda o quadro, muda a história, Senhor, faz um milagre. Quando o milagre acontece, que a paz impera, acabou Deus, já não quero mais Deus, já não dá mais para isso, já se entrega às coisas contrárias, já se entrega às coisas desagradáveis. Então, aqui era padrão de Israel. Daí, com o problema, Deus levantou esse juiz, que foi Abdon. Abdon, filho de Hilel, de Piratom, liderou Israel. Ele foi um libertador de Israel. Ele que agiu para libertar Israel e livrar Israel da escravidão. Ele liderou Israel por 8 anos. O que é interessante é que ele teve 40 filhos e 30 netos. É a referência que dá. Um ponto que o autor traz da vida dele é que ele teve 40 filhos e 30 netos. E que esses 40 filhos e 30 netos montavam em 70 jumentos. E 70 jumentos. Você vê que o Elon não há nenhuma referência, só de que ele foi levantado para libertar e depois morreu. Já Ibzan teve seus filhos e aconteceu aquela situação. Já este aqui, Abdon, ele teve 40 filhos e 30 netos. A ideia de que ter muito filho, ter homens, é um ponto fundamental para ter respeito e para ser considerado como alguém importante e como alguém que pode liderar e pode conduzir o povo. Então, essa é uma referência. E também a referência de montar em jumentos, 70 jumentos foi o que esses seus filhos e netos, eles tinham, né? A ideia de que ter o jumento era alguém importante, alguém de condições, alguém que tinha poderio. Então, ele não era uma pessoa pequena, uma pessoa fraca. Então, ele foi levantado e liderou Israel, libertando Israel. Então, esses 3 juízes, que não há muito sobre eles, mas também foram levantados por Deus e que lideraram Israel e libertaram Israel. Na sequência, nós temos o último juiz, que é registrado no período do livro dos juízes. Não é o último juiz em si, porque ainda tivemos 2 outros juízes, que é mencionado na Bíblia, que é Eli e Samuel. Então, mas no período dos juízes, temos Sansão, que é o último juiz desse período do livro dos juízes, tá bom? E nós vamos estudar na próxima semana o livro, o capítulo 13, a partir do capítulo 13, que nós conhecemos muito bem a história de Sansão. Nós vemos aqui que já a história de Sansão é bem detalhada, tem muito detalhe, muita informação da realidade, né? Foi um destaque ele, os outros não tiveram, esses três aqui antes de Sansão, mas Sansão já tem pormenores da vida dele, né? E relato em histórias, em desenhos, filmes e tantas outras coisas. Mas na próxima semana eu te convido a você ler o capítulo 13
de Juízes, para que na próxima semana possamos juntos estudar e fazer análise em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja, o Senhor te fortaleça e o Senhor te livre. Tá bom? Vamos com os avisos e finalizar o culto coletivo desta noite. Na sexta-feira temos o culto na direção dos varões, com toda a igreja, todos os irmãos juntos. Estamos organizando o nosso encontro de varões, encontro dos homens, tá? A data vai ficar no dia 1º de novembro, que vai ser um sábado, 1º de novembro, que é antes do dia 2. 2 é domingo, então sábado vai ser o nosso encontro dos varões. A gente vai colocar lá no grupo, tá? Vai ser um tempo precioso, convite, fala com o guerreiro das madrugadas. Já perguntou, foi? Nosso irmão Edmundo. Amém, Álvaro? Dia 1º de novembro, vai ser tremendo o encontro dos varões. Sábado temos remanescente 9 horas da manhã e domingo culto de adoração e gratidão ao nosso Deus, tá bom? Se Deus quiser, faremos tudo isso, senão nos encontraremos lá na eternidade, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos para casa. Irmãos, se vocês puderem, eu recomendo a vocês assistirem um documentário da Brasil Paralelo. O nome é From the River to the Sea. From the River to the Sea. Do rio até o mar. O nome em tradução é Do Rio até o Mar. Ele está contando toda a realidade do conflito que está havendo em Israel e a Palestina. Na verdade, não é a Palestina, é o Hamas. Então, esse documentário, eu botei no grupo dos homens lá, irmãos, para você entender o que está acontecendo. E você olha ali, você vê o fim dos tempos. Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando. O mundo está caminhando para o levante do anticristo, a terceira guerra mundial. Irmão, não está fácil. Meus irmãos, o caso é sério. Então eu recomendo a você assistir From the River to the Sea. A tradução em português é Do Rio ao Mar. Essa frase, From the River to the Sea, é uma frase da Palestina, do grupo Hamas, que a ideia é que toda a região do Rio Jordão até o mar é a região que eles querem que sejam entregues a ele. Eles querem tomar, ou seja, eles terminar, porque essa região é Israel, é o Estado de Israel, o país de Israel, e tem a faixa de Gaza, onde está o povo palestino. Mas essa parte toda é parte de Israel. Então, essa frase significa tomar, exterminar e tomar essa terra. Então ele botou o nome do documentário From the River to the Sea, com essa realidade, para mostrar o conflito que está tendo lá, toda a história, desde as irmãos, é fantástico. São 2 horas de documentário, mas você assiste ele que ele prende. Quando você botar, ele vai orientar você nas configurações do YouTube e botar a português, a tradução em português, que vai ter alguém dublando ali. E você pode botar a tradução em português e a legenda em português também, porque vai ter horas que vão falar em língua árabe e tudo mais, você vai ver ali a legenda. Mas vale muito a pena vocês assistirem. Jesus está voltando, irmão. Pode ter certeza disso. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer em nome de Jesus. Eu vou facilitar, eu vou botar no grupo da igreja, que os irmãos já podem ir lá, bota lá e vê pelo YouTube, na televisão. Vamos fazer isso. Viu, irmão? É melhor. Tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Pai, que nós, Senhor, possamos viver em irmandade, possamos viver com a vida
de arrependimento, de perdão. Vemos aqui o caso de Jefté com os efraimitas e a grande contenda e destruição que houve entre os próprios irmãos, por ódio, por inveja, por a ação de Satanás. Que o Senhor nos livre dessa maldição, nos livre dessa obra do demônio, de contenda, que o nosso coração não seja um coração de pedra, mas que seja um coração arrependido, que possamos perdoar o nosso irmão, que possamos arrancar as mágoas e lançá-las fora. Não haja nada no nosso coração, meu Deus. Que sejamos, Pai, purificados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve em paz nos nossos lares. Livra-nos do mal, de acidente, assalto, violência e bala perdida. Nos guarda debaixo das Tuas potentes mãos. Assim oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que resolveu todos os problemas na cruz do Calvário, o poder e o enchimento do Espírito Santo que nos levanta para pregar o Evangelho em todas as nações, seja com todos vocês, toda a sua família, hoje e sempre. Deus te abençoe, saúde seu irmão, fale com ele, fale com ela e um abraço, fica na paz.